Deus pode nos dar grandes livramentos em lugares que nós nem imaginamos, em situações que nós nem imaginamos. Talvez situações que era para dar tudo errado, que era para ser uma cilada, uma armadilha para a nossa vida, e Deus nos dá o livramento quando a gente anda em obediência à sua palavra, quando a gente presta atenção a ouvir a voz da palavra. E eu quero continuar esse ensino com vocês hoje. Abriram aí a sua Bíblia, 2 Reis, capítulo 6, versículo de número 13 em diante. 2 Reis, capítulo 6, versículo de número 13 em diante. Diz assim: E ele disse: Vai e vede onde está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram saber, dizendo: Eis que está em Dotã. Então o rei da Síria estava à procura de Eliseu. Olha, quero saber onde esse tal profeta Eliseu se encontra, onde que ele está escondido, o que ele está fazendo, e me traz ele para cá. Aí avisaram para o rei: olha, fiquei sabendo que Eliseu está lá numa terra chamada Dotã. E o rei da Síria falou: então vai lá e traz esse homem aqui, porque como que pode um homem saber tudo que eu falo dentro do meu quarto para dentro, sendo que eu não comento com ninguém, não falo com ninguém, não tem ninguém lá escutando? Como que pode esse homem saber tudo que acontece, que se passa, que sai da minha boca dentro do meu quarto de dormir? E era o que estava acontecendo. O rei da Síria estava ficando meio confuso, meio turbado, sem entender, sem compreender como que Eliseu sabia aquilo que ele pronunciava dentro do próprio quarto dele. Lógico que era o poder de Deus que fazia com que Eliseu soubesse. E diz assim, versículo 14: Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. Olha para você ver que interessante. Até parecia que Eliseu era um homem perigoso. Por causa de quê? O rei mandou levar cavaleiros e um exército inteiro para poder pegar Eliseu. Eu falei com o povo de Deus hoje que era a mesma coisa se acontecesse hoje, um dia de hoje, por exemplo, pegassem um grande pregador do evangelho, uma pessoa conhecida, né, no meio da pregação, do evangelismo, né, e mandassem lá as forças armadas para buscar ele em casa, como se ele oferecesse o quê? Um perigo à sociedade. Então, isso que estava acontecendo com o profeta Eliseu. Lá um grande exército se levantou para ir buscá-lo, lá onde ele se encontrava, lá na tenda onde ele se encontrava, onde ele morava, ali até aquele período, como se ele ali representasse um perigo à sociedade. E lógico que não, Eliseu era um homem de quem? De Deus. Irmãos, isso aqui representa batalhas que nós todos travamos no mundo espiritual. Muitas das vezes parece que você está diante de uma situação e parece que um exército inteiro se levantou contra você. Parece que ali, né, você está ali num grande campo de batalha, aonde parece que existem muitos inimigos combatendo contra a sua vida. Só que hoje em dia, nos dias de hoje, nós temos que ter um entendimento dentro da palavra, dentro daquilo que Jesus fez na cruz. Que entendimento é esse, pastora? Que hoje em dia, a nossa luta, a luta do ser humano, a nossa luta diária, não é mais contra carne e sangue. Então nós não temos que travar guerras contra pessoas. A nossa luta e a nossa batalha hoje é uma batalha o quê? Espiritual. Então quando se levanta um inimigo contra a nossa vida, não é uma pessoa, é uma batalha o quê? Espiritual. E muitas das vezes aquela pessoa está sendo influenciada por principados, potestades, hostes espirituais da maldade, espíritos imundos. Como que a gente combate isso, pastora? A gente combate isso na oração, usando a palavra, usando a fé, não brigando e discutindo com pessoas, porque a nossa luta hoje não é contra a carne nem contra sangue. Você vai ver aqui que Eliseu ia combater essa batalha de uma forma espiritual. Olha para você ver, era uma batalha física, ou seja, tinha um exército lá se levantando contra ele de verdade, estava lá, foi enviado os cavaleiros, mas Eliseu ia combater uma batalha que era física, mas de uma forma o que? Espiritual. Ele ia combater essa batalha com o poder de quem? De Deus, e com o poder da oração. Isso aí vem como exemplo para nós também.
As batalhas que nós travamos hoje são batalhas espirituais. Ah, pastor, mas é uma pessoa que está pegando no meu pé, mas ela está sendo influenciada pelo mal. Então a briga não é contra ela. A briga é contra principados, demônios, potestades, hostes espirituais da maldade que geram contenda, geram confusão, geram discórdia, geram desamor, geram ali intolerância no meio das pessoas. E a batalha é espiritual. E ela precisa ser vencida, a guerra precisa ser vencida. É no mundo espiritual. Tem gente que muitas das vezes, na ignorância, tenta combater, né? Ali até contra o próprio ser humano, não sabendo o que ela está passando, vivendo. É uma batalha o quê? Espiritual. Por isso, muitas das vezes, não tem vitória, não tem êxito ali nas batalhas diárias da vida. Não tem êxito ali diante das situações que passa ou vive. Então a gente tem que observar como é que a gente está vivendo a situação, o que está se passando, o que está acontecendo, que investida que é essa. Imagina, um homem de Deus, um pregador ali da palavra de Deus, um profeta de Deus, fazia só o bem para as pessoas, estava ali cercado por um exército como se fossem umas forças armadas de hoje em dia, todo ali cercado, a casa dele lá, ou seja, a tenda onde ele morava, toda cercada. Fora o quê? Afora, um exército lá de cavaleiros para buscar ele. Ou seja, como se Eliseu exercesse um grande perigo à sociedade. Imagina, hein? E Eliseu ali, vendo aquela situação, né? Falando, ó, tô cercado aqui, hein? Olha quanta gente que tem aqui. Olha quantos cavaleiros, olha quanto povo do exército do rei da Síria, do povo inimigo que veio contra mim aqui. Olha a quantidade de pessoas. E Eliseu estava ali, diante daquela situação, vivendo aquilo. Então, muitas das vezes são batalhas também que a gente vive diariamente. Parece que, né, se levanta ali, né, muita perseguição, talvez muita confusão, muitas das vezes muita dissensão, mas coisas que muitas das vezes até perturba a sua mente, tira a sua paz, tira a sua alegria. Então, tudo isso é um ataque do inferno. Só que você talvez até hoje não tinha localizado, não tinha nem percebido que isso era uma ação do mal. Talvez você estava combatendo da forma errada, ou até combatendo contra pessoas. E a nossa batalha não é contra pessoas, é contra a carne, não é contra a carne nem contra a sangue. Assim contra os principados, potestades, hostes espirituais da maldade, os demônios, e a pastora gosta sempre de falar, né, os capangas dele, né? Que são o quê? Espíritos de destruição. Precisam ser o quê? Repreendidos, usando a fé, usando a determinação que há no nome de Jesus. Então a gente tem que saber observar e saber o que a gente está passando, quem está enfrentando, entender realmente aquilo que a gente está vivendo. Eliseu estava lá enfrentando aquela situação, né? Como se ele exercesse ali um perigo à sociedade. Não tinha, né? Eliseu era um homem de Deus, mas mesmo assim tinha um grande exército cercando a vida dele. Aí diz assim, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. Então eles ainda de cercar ali, né? Eles cercaram toda a cidade. Olha para você ver, o povo que morava naquela cidade estava sendo cercado. Por causa de quê? Por causa que o profeta Eliseu estava ali. Então, o exército inimigo cercou todo o quê? Toda a cidade. Então estava lá, o povo sírio, o povo inimigo, cercando toda uma cidade. Ou seja, cercando todo um povo ali que não tinha nada a ver com a situação. Muitas das vezes é assim, irmãos. Talvez aconteça alguma coisa, aí acontece uma coisa no seu trabalho, na sua casa, acontece alguma coisa na sua vizinhança, aí até quem não tem nada a ver com a história está sendo cercado pelo mal. Até quem não tem nada a ver com a situação está vivenciando aquele problema, está sofrendo com aquela situação, está sendo ali o que? Ameaçado pelo quê? Pelo mal. Ou seja, quando o mal o quê? Cerca e toma todo um território ou todo um lugar para poder o quê? Alcançar alguém. Então, é a situação que Eliseu estava vendo, né? Mas será que Eliseu, diante daquela situação, como que Eliseu reagiu, pastor, diante de uma situação assim, sendo cercado, vendo uma cidade toda cercada, como se ele fosse o bandido mais perigoso da época? Como é que ele reagiu diante daquela situação? Como é que ele reagiu? Como é que o homem de Deus, o profeta de Deus, reagiu diante daquela situação? Nós temos muito para aprender com Eliseu. Olha o que diz as Escrituras. Diz assim... olha o que diz a palavra de Deus. E o moço do homem de Deus, que moço que é esse aí, pastor? Era um jovem que trabalhava junto com Eliseu no ministério dele. Então, por isso que a Bíblia se refere a esse moço, fala moço, era um jovem que trabalhava lá junto com Eliseu no ministério dele. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo. Então, esse jovem lá que trabalhava no ministério de Eliseu acordou muito cedo, né? E saiu. E eis que um exército
tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor. Está vendo que Senhor Rei está com letra minúscula? Então ele está falando aí, não é com Deus não, ele está falando com Eliseu. Ele tinha um respeito por Eliseu. Então ele tratava Eliseu como se ele fosse um senhor, né? Tipo, educação, né? Respeito, tipo assim, meu chefe, né? O profeta. Então ele fala assim: ó, meu senhor, tipo assim, tratando ali com educação. Eliseu falou: ó, meu senhor, você não sabe o que aconteceu. O que nós faremos o quê? Agora. Olha, o que nós faremos agora? Está tudo o quê? Cercado. A cidade está cercada, está tudo tomado. O exército do povo da Síria cercou tudo à nossa mão. O que faremos agora? E esse jovem muito preocupado com a situação que ele estava passando, vivenciando e sabendo ali que ia vir um exército de povo inimigo cercando o lugar onde eles estavam habitando lá em tendas, né, a cidade lá. E ele disse: não temas, porque mais são. Quem disse isso, pastora? Eliseu. Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Então, Eliseu falou: ó, não precisa ter medo não, ó. Sabe de uma coisa? Mais são os que estão conosco do que estão com eles. Pastora, mas não tinha um exército cercando a cidade? A cidade não estava cercada, não estava tomada? Como assim? Mais são os que estão ali com Eliseu e com o moço do que aqueles que estavam ali, sendo que a cidade estava toda tomada, estava toda cercada. Imagina a cidade toda cercada pelas forças armadas e você não tendo aonde sair. Não pode sair pela direita, não pode sair pela esquerda, não pode sair por cima, não pode sair pelo lado, não tem como sair. E Eliseu ainda fala: não precisa temer não tenha medo não, mas são os que estão conosco do que os que estão com eles. O que Eliseu queria dizer isso, irmãos? Que aquela batalha não era uma batalha simplesmente física, de um exército ali tentando combater contra uma cidade, mas que aquela batalha era uma batalha espiritual. E maior era a força que era com Eliseu e com aquele jovem do que aquela força de cavaleiros de exércitos que cercavam a cidade. Porque Eliseu, ele estava com quem? Com Deus. Quem está com Deus, irmãos, não perde nenhuma batalha. Pastora, mas como? Não perde nenhuma batalha. Maior é o que está conosco do que o que está lá fora atuando no mundo. Maior é o poder que está conosco do que está lá fora. Ah, pastora, mas são muitos inimigos. Nossa, são muitas lutas, muitas adversidades, muitos problemas. Maior é o que está conosco do que aquele que está combatendo ali para matar, roubar e destruir vidas. Maior é o que está conosco, porque quem está conosco quando a gente está com a palavra? O poder de Deus, irmãos. E o poder de Deus é algo extraordinário, não tem como se explicar. É algo ali que, se entrar em ação, ele muda uma história, ele muda uma vida, ele regenera, ele coloca tudo no lugar, até aquilo que está torto, que está ali, está quebrado, que se desfez, que se despedaçou, que se destruiu. Deus, ele move e consegue colocar no lugar. Ou seja, maior é o poder de quem? De Deus. E Eliseu sabia disso, porque Eliseu tinha comunhão com quem? Com Deus. E ele ia ensinar ali para aquele jovem que trabalhava com ele no ministério, que maior era Deus que estava com eles. Não precisava ter medo. Pastora, mas aí é de pensar, imagina, hein? Imagina um exército cercando a cidade. Nossa, imagina, ele não pode sair, e armas para lá, armas para cá, que perigo, né? É até normal, né? Aquele jovem sentir medo. Não, e Eliseu falou para ele: não tenha medo, porque maior é o que está conosco. O que Eliseu falou? Isso, porque Eliseu ia trazer um ensinamento na parte de Deus para aquele jovem que trabalhava com ele no ministério. Diz assim, olha o que ele diz. Ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco que os que estão com eles. E orou Eliseu. Então Eliseu foi para a oração, foi fazer uma oração a quem? A Deus, né? E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. Qual foi a oração que Eliseu fez, pastor Poliana? Falou assim: olha, Deus, eu peço-te
que tu abras os olhos para que ele veja que até aquele momento, aquele jovem não enxergava o poder de quem? De Deus em ação. Aí Eliseu orou, falou: abre os olhos dele, que ele não está vendo, não está enxergando, ele ainda não está entendendo como que é o agir de quem? De Deus. Assim são com muitas pessoas, irmãos, que até vêm na igreja, ouvem palavras, ouvem as escrituras, mas ainda não entenderam o que é o poder de Deus. São pessoas que muitas das vezes ainda não aprenderam a exercer o que? A fé. São pessoas que muitas das vezes ainda não entenderam o que é determinação, não entenderam que a fé é a certeza de se receber aquilo que se espera, o firme fundamento das coisas que não se viu, mas você crê que Deus faz, que Deus está agindo, que Deus está operando, que Deus está movendo algo em seu favor, pela fé, pela oração. Então a fé é a certeza de se receber aquilo que se espera. Então aquele jovem ainda não tinha visto isso, não tinha enxergado o poder de Deus, não tinha entendido, não tinha compreendido bem que a ação de Deus ali era maior que a ação do exército inimigo. Eliseu fez uma oração: Deus, abra a visão dele para que ele veja, para que ele enxergue. Irmãos, isso aqui é uma oração que nós temos que fazer. Deus, que eu possa entender que a sua palavra fala, que eu possa ter um entendimento, um discernimento daquilo que eu estou passando, que eu estou vivendo, que eu possa entender em qual batalha que eu estou vivendo, aquilo que eu estou passando, quem está batalhando a meu favor, eu possa entender e compreender realmente ali qual tem sido a vontade do Senhor para a minha vida. Talvez sua visão está fechada, você não está conseguindo enxergar as coisas da forma o quê? Da forma certa. Talvez você não está conseguindo ver uma solução porque você ainda não orou a Deus, você ainda não buscou diante de Deus da palavra, você não foi na escritura. O evangelho é o poder de Deus, irmãos. Se a pessoa precisar de um auxílio, uma orientação, ela pode buscar na palavra de Deus. Não pense você, a Bíblia trata de tudo enquanto é tipo de assunto. Um ser humano pode viver, passar nessa terra. Tem gente que não tem conselho, não tem auxílio, porque ela não busca a sabedoria da palavra, ela não busca entendimento, ela não busca orar, ela não busca falar com Deus, ela não busca ler a Bíblia, por isso que ela não tem conhecimento de como agir ou como se portar diante das situações. De tudo quanto é assunto existente, a Bíblia trata. Coisas que vão acontecer ainda, vão se passar, que nem aconteceram no mundo, a Bíblia trata. Situações que as pessoas vão viver, está escrito aqui na Bíblia. Não pense você, irmãos, até as coisas mais simples, né, que o ser humano diz inventar ou criar, muitas coisas, né, que eles dizem criar, criador é Deus. Que eles dizem criar, eles tiram o que? Da palavra de quem? De Deus. Depois dão um nome, falam o que eles criaram, o que eles fizeram, mas toda a inteligência, toda a sabedoria, todo o ensinamento vem de quem? Vem da parte de Deus. Toda ali inteligência, toda a sabedoria, todo o entendimento para se fazer as coisas vem de quem? A sabedoria de quem? De Deus. Saiba que a Bíblia é, irmãos, ali um dos manuais, né, mais estudados ali pelas pessoas, até para poder se fazer as coisas. Então a gente peca quando a gente o quê? Não tem conhecimento. A pessoa erra por não ter conhecimento. Mas por quê? A pessoa mesmo rejeita o conhecimento. Ela não quer buscar, ela não quer servir, ela não quer orar, ela não quer ter comunhão com Deus, ela não quer estar na presença de Deus, não quer entender a escritura. Então erra mesmo, erra por não ter conhecimento. Então Deus falou, né, ali através do profeta Eliseu, e estava ali falando, direcionando as pessoas. O jovem mesmo que trabalhava com Eliseu não entendia, estava lá com a visão toda fechada. E o que Deus ali pôde fazer? Através da oração de Eliseu, abrir a visão dele, o entendimento, para ele enxergar ali o poder de Deus. E Deus fez, pastora? Lógico que Deus fez. Diz assim, diz assim: e o Senhor abriu os olhos do moço, ou seja, daquele jovem, estava lá com ele, trabalhando no ministério dele, e viu, eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de ele, Eliseu. Então havia um exército lá cercando a cidade onde Eliseu estava. Que engraçado, havia também um exército ao lado de ele, Eliseu. Só que era um exército de combate o quê? Espiritual. Eram anjos ministradores de quê? De guerra. Eram anjos ministradores do poder de quem?
De Deus, irmãos. Olha para você ver. Cavaleiros, né? Em carros o quê? De fogo. Um exército enviado direto dos céus. De anjos guerreiros e ministradores de bênção, de combates no mundo espiritual. Havia um poder de Deus, uma força maior, que é a força de Deus, Deus único, o único Criador, do nome mais poderoso que há sobre toda a terra, aquele que é sobre todos os nomes, o céu na terra e debaixo da terra. Havia ali a força do Deus Todo-Poderoso. Aos olhos humanos não tinha ninguém. Era um exército cercando ali uma cidade, o povo sírio cercando a cidade. Parecia que Eliseu e a população estavam ali sozinhos. Na verdade, havia um poder de Deus, de anjos, ministradores de guerra, de batalha mesmo, no mundo espiritual, de batalhas espirituais, para combater contra as trevas, para combater contra toda a força do mal. Então, a batalha que Eliseu estava vivendo ali, não era uma batalha simplesmente física, era uma batalha que espiritual, e a força e o poder de Deus estavam em favor de Eliseu. Então, quando o jovem teve ali, né, o moço teve os olhos abertos, ali se viu ali os carros de fogo e se viu ali esses anjos ministradores de guerra, de batalha, ao lado ali do profeta Eliseu, ao redor de Eliseu. Ou seja, mostrando que aquela batalha espiritual seria combatida através da oração, do poder de Deus. E continuando aí, diz assim: e o Senhor abriu os olhos e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos, de carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, então o povo inimigo veio para atacar, né? Para ir ao encontro de Eliseu. Então o povo dos exércitos, né, dos inimigos vieram para um combate, né? Para poder pegar Eliseu. Aí o que aconteceu? Eles vieram para atacar, diz a Bíblia. Diz assim: e como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor. Então Eliseu fez a segunda oração de poder, oração forte ao Senhor, e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Aqui é para nós entendermos, irmãos, que duas orações poderosas foram feitas. Primeiro, uma oração para abrir a visão de um jovem que estava lá no ministério com Eliseu, que não enxergava nenhum palmo na frente dele, conseguia enxergar o poder de Deus. Então ele pede para abrir a visão, então que ele enxergue, entenda. E depois, quando os inimigos vieram, o povo da Síria, o exército inimigo veio, qual que foi a oração que Eliseu fez? Para que eles fossem feridos de cegueira. Então aqueles homens que viam fisicamente foram feridos o quê? De cegueira. E ali o povo inimigo já não viu o quê? Mais nada, já não mais enxergou ali Eliseu. Eles eram para atacar Eliseu, mas eles não viam. Eles foram feridos de cegueira. Isso aqui é um entendimento muito importante. Isso aqui clareia para nós. Primeiro, Deus é quem nos abre o entendimento para que a gente veja o caminho que a gente tem que pegar, seguir, as atitudes que nós temos que ter, comportamentos. Mas Deus também é aquele que fecha a visão do inimigo, para que ele não veja a gente passar pela situação, para que a gente não seja o quê? Atingido. É por isso que eu falo, né? A gente não tem que ter medo, tem gente que tem medo de tudo. A gente fala assim: eu não ando à noite. Aí tem medo de andar à noite. Chega a ser 6 horas da noite, já está dentro de casa, não sai para nada. Irmãos, isso é uma artimanha, o diabo roubar a sua bênção. Aí você não vai conseguir fazer uma faculdade, você não vai conseguir trabalhar num lugar até mais tarde, você não vai conseguir vir na casa de Deus, porque tem medo de tudo. Por que você tem medo de andar à noite? Maior é o que está contigo do que está lá fora, irmãos. Pastor, é porque, né? Ainda mais que Santos Dumont, a cidade é tranquila demais, né? Então, tem gente que tem medo de andar à noite. Tem gente que tem medo de escuro. Por que você tem medo de escuro? Apagou a luz, vai deitar, vai dormir, ué. O mesmo Deus que está com você na claridade é o mesmo Deus que está com você na hora que a luz apaga. Tem gente que tem medo de tudo. Tem aquela pessoa que ela fala assim: nessa estrada eu não passo. Tem gente que tem medo de dirigir, não é assim? Tem gente que tem medo, né, de levantar cedo, de sair mais cedo de casa, de passar em tal lugar sozinho, passar em tal rua sozinho, não passa lá de jeito nenhum. Então, maior é o que está conosco do que o que está ali fora. Se o diabo estiver armando contra você algo ali,
Deus fere o inimigo de cegueira. Você passando nos lugares, tá para acontecer alguma coisa ali, mas você não está firme com Deus, você não está firme na oração, você passa ali em segurança, o inimigo nem te vê. O diabo, a astúcia, esse lado do diabo que é travada para você, nem te atinge. O inimigo, você passa ali, o inimigo nem te vê. Você passa ali, você volta pelo caminho, vai e volta, passa pelo mesmo lugar 2, 3 vezes, 4 vezes no dia. O diabo não te vê, irmãos, porque Deus fere o inimigo de cegueira. O diabo pode até atentar contra a sua vida, mas a Bíblia fala que nenhuma arma forjada contra nós prosperará, porque Deus a condenará em juízo. Se a gente estiver obedecendo a palavra de Deus, estando na santidade, estando de acordo com a Escritura, há sobre a nossa vida o quê? Uma proteção. Está ali andando com Deus, está sendo fiel ao Senhor, está andando segundo as Escrituras, há uma proteção espiritual na nossa vida. A gente não pode estar ali vacilando, fazendo as coisas erradas, brincando de ser de Deus, fazendo as coisas ali, tomando caminhos errados, porque aí o diabo vai te encontrar como presa fácil, suscetível a qualquer ataque. Mas se você está ali, você pediu a proteção, orou, saiu de casa, a proteção está sobre a sua vida, você vai e volta, você vai e chega, senão você não vai chegar em muitos lugares, porque tudo você vai ter medo. Você não vai ser uma pessoa ousada, você não vai poder chegar mais longe, porque você tem medo. Você tem receio. Eu não saio de casa de noite. Eu não faço isso. Se for para sair de madrugada, eu não saio. Se for para passar nessa rua, eu não passo. Se for para trabalhar em outra cidade, eu não trabalho. Então vai só ficando, irmãos. Só vai ficando com a vida parada. Porque talvez te falta visão. Tem gente que, se precisar dela ir daqui em Juiz de Fora, não vai sozinho. Não é? Tem gente que, se não for, falar para ela, vamos ali em Juiz de Fora, fala assim, não, só vou se alguém for comigo. Então, isso aqui, irmão, aqui no lado aqui, aí você vai conseguir ir mais longe? Vai conseguir, precisar ir embora, do Brasil, fazer uma coisa forte, você vai conseguir? Não deixa o medo tomar conta de você, não. Missão e engano, amém, povo de Deus? Tem muita gente que está perecendo, está padecendo, está vivendo uma vida de confusão, de conturbação, de perturbação, porque deixou o diabo entrar com medo. Deixou o diabo entrar com a tristeza, com o pânico, com a angústia. Deixou o diabo falar no seu ouvido. Tem gente que até ouve a voz do inimigo, está ficando perturbado por causa disso, está ouvindo a voz do inimigo, está deixando o mal cochichar no seu ouvido. O diabo não tem conversa, não. Você tem que repreender. Você vê uma ação do diabo, vê um mau pensamento, vê uma palavra negativa, vê uma ação do inferno, o que a gente faz? A gente combate e manda embora. Fala, espírito de perturbação, sai da minha vida. Demônio do desânimo, sai da minha vida. Angústia, medo, síndrome do pânico, transtorno bipolar. Demônio, como que você é conhecido, seja na medicina, seja lá fora? Eu te repreendo, Satanás. É transtorno bipolar, é perturbação, é isso? É depressão, é angústia, é isso? É medo? Não, é bipolaridade, eu te repreendo, vai embora, Satanás. Espírito da confusão, da perturbação. Demônio, você quer agir no meu emocional, quer agir na minha mente, quer agir nas minhas táticas, nas minhas atitudes? Demônio, vai embora, sai da minha vida em nome de Jesus. Tem que repreender, irmãos. Tem que mandar embora. Você tem que ser uma pessoa ousada, intrépida, pronta para a batalha. Deus é Deus de guerra, Deus é Deus de batalha. Tem gente que muitas das vezes pensa assim, pastora, nossa, mas é muito difícil. Eu não sei porque que o diabo fica mexendo comigo. Eu não mexo com o diabo, não. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Ele não quer saber se você está mexendo com ele, não. Se você estiver na retaguarda, sem fazer nada, ele vai combater contra a sua vida, hein? Não fica esperando, não. Tem gente que muitas vezes fica esperando. Pastor, eu não mexo com ele também não mexe comigo. Quem disse que ele não mexe? Ele está te enganando, irmãos. Está enganando você. Quando você for menos imaginar, áreas da sua vida que você nem pensou se destruíram. Por causa de quê? Batalhas espirituais travadas. Talvez a pessoa não tenha a visão, não tenha o entendimento para enxergar que aquilo que ela está passando, aquilo que ela está vivendo é uma batalha espiritual. Aí ela está combatendo contra pessoas, aí ela está arrumando confusão contra pessoas, aí ela está achando que é pessoas, e na verdade é uma batalha espiritual. Ali na hora que Eliseu viu, ele já tinha visão, Aí viu que tinha um do lado dele que não tinha visão, aí falou, Deus, abre a visão desse rapaz, para ele ver, para ele enxergar, que ele não está na mesma visão que eu, então que ele enxergue, que ele veja, Porque está difícil, ele não está vendo do mesmo jeito que eu estou vendo. A Bíblia fala que tem que ter concordância, Então, que ele mesmo que ele veja, enxergue,
A mesma fé que eu estou enxergando, a mesma visão que eu estou enxergando. Aí ele vai entender que maior é o poder de Deus que está o quê? Conosco. Então abre. Aí ele vai ver. Aí ele viu. Olha lá, a carruagem de fogo, isso também. Aí os inimigos vieram atacar Eliseu. Aí Eliseu fez a seguinte oração: Deus, agora fere de cegueira todos os meus inimigos. Eles lá vêm para me atacar, eles não vão me ver. Fere de cegueira os meus inimigos. Irmãos, o diabo não pode te enxergar quando você estiver passando nos lugares, desde que você esteja obedecendo a palavra de quem? De Deus. O mal vai tentar investir contra a sua vida, mas não vai prevalecer. Não adianta. O diabo veio para matar, roubar e destruir, mas ele só mata, rouba e destrói na vida da pessoa que está desobedecendo a palavra de Deus, na vida da pessoa que está fora do caminho, fora da proteção divina. Se a pessoa estiver tendo a proteção de Deus, vida de oração, vida na palavra, a investida vem, mas ela cai por terra. A Bíblia mesmo fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Quem que é a igreja do Senhor? A igreja do Senhor é aquela pessoa que vive na palavra, tem constante vida de oração, está com a sua vida pautada no mundo espiritual, forte em Deus, fortalecida na presença de Deus. O mal se levanta, mas ele se levanta para cair. A Bíblia mesmo diz: nenhuma arma forjada contra nós prosperará, porque Deus a condenará em juízo. Então o mal vem, irmãos, e ele volta para trás. A Bíblia mesmo fala: resistir ao diabo, e o diabo fugirá de nós. Resistir à tentação, resistir ao mau pensamento, resistir à perturbação, resistir àquilo que o mal tenta disseminar na sua mente, faz você maquinar, faz você ficar lá pensando sozinho. Tem ninguém do seu lado, você está pensando, você está maquinando as coisas más, coisas erradas. Você é tudo Satanás, irmãos. Tem que entrar no combate, numa guerra espiritual, falar: diabo, sai da minha mente. Demônio da perturbação, sai da minha mente. Inconstância, tristeza, angústia, transtorno de ansiedade, sai da minha vida. Demônio, eu te repreendo, vai embora, sai dos meus caminhos. Eu lanço a ansiedade sobre Deus em oração, eu oro, eu combato contra as trevas. Você vai orando, vai determinando, vai repreendendo o mal. É um espírito de doença, é uma má notícia, uma enfermidade, é um diagnóstico médico. Combate, é guerra espiritual, e você vai combater. Como é que eu vou combater, pastor? Você vai orar em cima daquilo que Jesus fez na cruz, velho. Vai falar: Jesus já morreu na cruz, Jesus já pagou o preço, já levou a enfermidade, eu não aceito a doença no meu corpo. Pode falar médico fulano de tal, médico ciclano de tal, mas eu vou exercer a minha fé, né? Aí você vai combatendo, irmãos, vai orando, vai determinando, vai cuidando da sua saúde, né? Porque tem que cuidar da saúde. Nosso corpo é templo do Espírito Santo, tem que tratar, cuidar da sua saúde, sua alimentação, sua vida, seu corpo, tratar ali, cuidar do seu corpo dentro daquilo que é ensinado, né, irmãos, para manter a sua saúde. Mas você também vai orando, alinha o tratamento na oração, vai determinando doenças, sai do meu corpo, a enfermidade vai embora. Jesus já levou sobre si todas as dores, enfermidade, não aceita dor de cabeça, não aceita inchaço, não aceita alergia, não aceita o mal, não aceita problema, nenhum órgão interno e externo, não aceita problema emocional, não aceita problema na mente. Você vai orando, vai determinando: o diabo, sai da minha vida, sai do meu corpo, sai das áreas da minha vida, sai perturbação, sai da minha alma, em nome de Jesus, parte retirada, vai embora. É batalha, irmãos, é guerra espiritual, é combate. Tem batalhas que são guerras travadas no mundo espiritual, e a pessoa tem que estar pronta para guerrear e batalhar. Eliseu estava ali na visão certa, no local certo, e fazendo o que era certo. Por isso que ele teve força para combater, ele teve força para orar. Por isso que estava cercado lá de anjos, guerreiros, ministradores de bênção, mas de anjos o quê? De guerra, de combate mesmo, para vencer contra as trevas, para combater mesmo. Não era qualquer tipo de anjo não, que estava cercando ali a vida de Eliseu, não. Eram anjos guerreiros, ministradores de guerra, prontos para a batalha, né? Aqueles ali que, se fosse ali atacado, eles estavam prontos para atacar também. Eram esses tipos de anjos. Da parte de quem? Da parte de Deus. Não eram anjos ali caídos, não. Eram anjos da parte de quem? De Deus, guerreiros mesmo, para combater contra as trevas, combater contra o mal. E essa força, esse poder era dado do quê? Da força de quem? De Deus. E os inimigos? Os inimigos estavam lá ficando cegos. Eliseu orou, eles foram feridos do quê? De cegueira. Então, duas orações poderosas que foram feitas por Eliseu. Primeiro, para abrir a visão do moço que trabalhava junto com ele não entendia. Segundo, para que fosse ferido de cegueira e o inimigo não enxergasse nem Eliseu e nem o moço que trabalhava junto com ele no ministério. Orações poderosas
feitas a Deus, que ali, por Eliseu ser alguém que se alimentava do que, pastor? Da palavra, comia o pão da palavra, e não somente isso, bebia a água do Espírito, vida de oração, vida com Deus, comunhão verdadeira com Deus. Mudou todo o cenário, irmãos, de algo que era para dar totalmente errado, de algo ali que era para Eliseu ficar ali desnorteado, mas não foi isso que aconteceu não. Quem foi desnorteado e confundido foi o inimigo, e é isso que tem que acontecer, as trevas que tem que ficar confundidas e ver que maior é o poder de Deus que está sobre a nossa o quê? Nossa vida. A proteção que está sobre a nossa vida é muito maior. Maior é o que está conosco do que está lá fora, irmãos. E é uma realidade. Hoje nós vamos só até aqui.